Então, a igreja capaz de amém? Aleluia. Peço que os irmãos fiquem de pé para estarmos lendo a palavra. Nesse momento se encontra em João, capítulo 14. Aleluia, João, capítulo 14. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. É verdade vos digo: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos repetir de novo o versículo 6, por favor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Pode se sentar. Nesse contexto, é abordado o discurso de Jesus, um discurso de despedida dos discípulos. E nesse discurso, ele fala principalmente do relacionamento dele com o Pai e o relacionamento do Pai com os discípulos. E Jesus diz que o Espírito Santo vai estar com eles nesse exato momento em que eles estiverem indo. Para que o Espírito Santo vai estar? Para consolar, exortar e nos dias maus dar força a eles, para que eles permaneçam na caminhada, permaneçam na missão. E a partir disso, nós conseguimos a primeira lição de hoje, que nós só conseguimos as coisas sobrenaturais através de Cristo. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Sem Cristo e sem as coisas sobrenaturais a quais nós temos acesso pela graça, não somos nada além do clube. Nós temos aqui um grupo de pessoas, nós temos atividades semanais, um encontro geral, e é isso. Se não tiver Jesus Cristo em nosso meio, e não tiver as coisas sobrenaturais às quais nós temos acesso, nada nos difere de um clube. E mediante isso, se nós não cremos em Cristo, e nós não cremos que, ou temos a convicção de que nós somos filhos, nós andaremos como escravos.
seguindo o mesmo raciocínio. Se eu sou herdeiro e eu não sei que eu sou herdeiro, eu vou continuar trabalhando, acordando 5 horas da manhã, pegando um ônibus. Enfim, se eu sou herdeiro e eu não sei disso, eu vou continuar andando com uma pessoa que não tem, que não tem a convicção de ter herdeiro. Nada vai me diferir de ser um escravo. E isso também se aplica a outros casos. Por exemplo, nós somos cristãos e nós servimos a Deus. Se eu sou doente, ou se eu estou doente, e sirvo a Deus, mas não tenho a convicção de que eu sirvo a um Deus que cura, eu morro. Morro pela doença, sou salvo, mas morro doente. Porque eu não creio que Deus curava, apesar de ser vivo. Os irmãos estão comigo? Amém? E em João, capítulo 14, versículo 12, fala justamente sobre isso. Na verdade eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e é maior do que estes, porque eu vou para o meu Pai. E eu faço essa pergunta para vocês essa noite. Nós somos cristãos. Cristãos somos pequenos cristos, né? Imitadores de Cristo. E eu pergunto a vocês: como nós podemos nos chamar de cristãos se não conhecemos ao próprio Cristo? Como nós podemos nos chamar de congregação ou célula se não conhecemos a matriz? E é aqui que eu começo a palavra de hoje. Eu venho mostrar para vocês que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Jesus é o caminho. Iracema, vou colocar João capítulo 10, versículo 7. Aleluia, João capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Aleluia. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará as pastagens. Como nosso pastor cansa de dizer, todos os caminhos levam a Deus? A igreja deve saber essa resposta. Todos os caminhos levam a Deus? Amém. Sim. E por quê? Porque todo caminho, não importa qual você percorra, vai te levar a um lugar, que é a morte. E na morte, um grande dia, encontraremos a Deus. Certo? Mas só um caminho, e a Bíblia fala que é o caminho, nos leva de passaporte direto para o céu, para a salvação. E esse caminho é Jesus. Amém? Quantos creem nisso? E esse caminho foi traçado graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Que isso é que nós devemos lembrar todos os dias. Estamos aqui por conta da graça de Deus, por conta desse caminho que foi traçado por meio do sacrifício do grande amor de Cristo. Aleluia! E eu faço outra pergunta: como nós traçaremos um caminho se nós não tivermos convicção dos nossos pecados? Como eu vou alcançar a salvação, alcançar o Cristo, alcançar o status de cristão, ou ser minimamente imitador de Cristo, se eu não tenho noção do que eu preciso melhorar, do que eu preciso sair? E aí que entra a verdade. Então nós vemos que o caminho é Cristo, é Ele que nos leva à salvação, mas que para alcançarmos o caminho precisamos da verdade. E o que é a verdade? Vamos abrir agora em João capítulo 3, versículo 1. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos, mas eu quis citar Nicodemos para a gente falar de alguns pontos.
Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres, e não credes como credes, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos voltar para o versículo 1, por favor. O versículo 1 nos diz: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 2. Ele veio de noite e foi se encontrar com Jesus à noite, escondido. Eu posso deduzir que era alguém importante, como a palavra diz, que era um dos principais e tinha algo a perder. Se ele fosse visto, porque os fariseus estavam indo contra Jesus e contra as coisas que ele fazia. E ele procura Jesus, apesar de ser um grande conhecedor do Antigo Testamento, para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas. E porque é isso que a palavra de Cristo fez com ele. Veio através dele para que houvesse conflito com que ele já tinha conhecimento, justamente para quebrar algumas doutrinas que já estavam engessadas, alguns dogmas humanos, e para que assim ele conseguisse ver a verdade e ter acesso à verdade. E depois dessa conversa que Nicodemos teve com Cristo, ele foi embora. E por que eu usei Nicodemos? Porque Nicodemos ele viu a verdade, ele descobriu o caminho, mas teve uma coisa que ele não decidiu, uma decisão que ele não tomou, e essa é uma decisão extremamente importante. Se não tomarmos essa decisão, de nada adianta. Mas apesar disso, nós sabemos que a vida dele foi transformada por causa de um gesto sutil que ele fez. Em João, capítulo 7, versículo 45. Os guardas, pois, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura alguma das autoridades ou alguém dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Examine e vê que da Galileia não surge profeta. Esse contexto fala sobre os guardas que tiveram a ordem de buscar Jesus. E eles voltaram sem ele. E como a gente viu,
Nicodemos defende Jesus sutilmente, ali dentro da lei, certinho, para que ninguém descobrisse, ou que ninguém notasse que ele havia tido encontro com Jesus e que a palavra que Jesus tinha dito para ele já havia transformado ele. E por que eu escolhi Nicodemos? Para falar sobre a verdade. Nicodemos, como eu falei, ele era um homem, assim como a Bíblia mostra, que era um dos principais. E ele tinha uma imagem a perder, caso ele concordasse com Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos no nosso meio e por medo de sujar a nossa imagem, nós concordamos com certas coisas, ou no nosso ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Quantas vezes nós acabamos adotando a opção de ser politicamente correto? O mundo, ele atualmente tem a sua própria verdade. Eles negam a verdade absoluta. E eles criam uma verdade para que seja a favor deles, dentro do contexto deles. E nós, como cristãos, não devemos adotar isso. Assim como Nicodemos fez. Nicodemos tentou, para não sujar a sua imagem e agradar as pessoas ao seu redor, ser politicamente correto. Só que quando o cristão tenta ser politicamente correto, ele abre mão dos seus princípios. Isso é inadmissível. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. E foi isso que Nicodemos fez. Essa foi a decisão que ele tomou. O erro de Nicodemos foi não escolher seguir a vida com Cristo. Então, por meio disso, ele conheceu o caminho, conheceu a verdade, mas não decidiu seguir a vida. Então, o que concluímos com isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não aceitou a Cristo por completo. E está aí o erro dele. E como eu falei, quando aceitamos a vida com Cristo, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios e adotar a verdade que o mundo acaba criando. E muitos falam sobre mudar a Bíblia. A Xuxa fez isso até há pouco tempo, dizendo que a Bíblia estava errada e que precisava ser reescrita. E isso nós não podemos aceitar. Amém? Quando temos a convicção de que Jesus é o caminho para a salvação, a verdade que nos convence e por fim a vida, conseguimos alcançar as coisas sobrenaturais. E concluindo, agora eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, não vou me estender muito. Nós conversamos essa noite, foi uma breve reflexão, em que para alcançarmos a plenitude de cristãos, para alcançarmos o sobrenatural de Deus, nós precisamos aceitar a Cristo por completo. Precisamos crer e aceitar que Ele é o caminho para a salvação, a verdade que nos convence do pecado, e é com Ele que vamos seguir a vida eterna. Amém? Quantos creem nisso? Quantos estão com isso? Amém? Agora eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos, botar a mão no seu coração. Os meninos também, por favor, levante-se. Vocês ouviram essa noite sobre o Cristo que nos cura, nos convence do pecado e nos liberta. E que por causa dele nós temos acesso a coisas sobrenaturais, a coisas que o mundo não crê, a coisas que o mundo prega contra. E essa noite, vou pedir para que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no seu coração, fechem os olhos, coloquem a mão no seu coração, e nós vamos orar por isso.
Você que está me ouvindo essa noite através da live pela internet, se você ainda não aceitou a Cristo, se você não tem essa convicção, eu peço que também coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Amém? Senhor Deus, aqui estão, Senhor, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, aqui na nave, Senhor, aqui na igreja, Senhor. Aqui, Senhor, também, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, através dessa live, Senhor, nos seus lares, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, em qual momento estejam assistindo isso, Senhor. Mas que nesse momento, Senhor, possa ser de conf, Senhor, nesses corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que aquele Senhor que não tem, Senhor, a convicção, Senhor, de que você é o caminho, a verdade e a vida, Senhor, que essas pessoas, Senhor, possam, Senhor, aceitar a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador, Senhor. Que as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, possam aceitar a Ti, Senhor, por completo. E por fim, Senhor, ter acesso, Senhor, às coisas sobrenaturais, Senhor. E aqueles, Senhor, que já aceitaram, Senhor, a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, defender, Senhor, os nossos princípios, Senhor. Defender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pregar, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor. Sem se preocupar, Senhor, em ser perseguido, Senhor. Sem se preocupar, Senhor, com a Sua imagem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sem abrir mão, Senhor, dos princípios, Senhor, em nome de Jesus. Pois já sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua volta, Senhor, está breve, Senhor. Nós já vemos, Senhor, situações, Senhor, caóticas no mundo, Senhor. Nós já vemos, Senhor, o amor, Senhor, se acabando, Senhor. Nós já vemos, Senhor, as perseguições, Senhor, em alguns países, Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nesse exato momento, Senhor, assim como o Senhor deixou, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, para os teus discípulos, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, Senhor, nessa noite, Senhor, para nos consolar, Senhor, para nos exortar, Senhor, e para que em meio a dificuldade, Senhor, em meio ao problema, Senhor, possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos manter, Senhor, no foco, Senhor. Nos manter, Senhor, no foco, Senhor, que é pregar o seu ID, Senhor, que é pregar a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, eu te agradeço essa noite, Senhor, em nome de Jesus, e com uma salva de palmas agradecemos.